Vamos dar uma olhadinha agora em algumas coisas aqui. Então, na pandemia, a gente não está mais em pandemia ou a gente ainda está? Né? Outra pergunta é pandemia de quê? Né? Não é só do Covid, né? Tem várias coisas que também perturbam algumas ideologias muito maléficas, né? que estão vigorando aí na sociedade. Então, na pandemia, era uma reação emocional em todos nós, né? Eu fiquei com muito medo, né? E eu tinha vindo do Rio de Janeiro, porque eu falei, eu tenho duas casas, né? Interior do Rio de Janeiro, região serrana, Nova Friburgo, e uma casa pequena de madeira, num sítiozinho pequenininho, perto da Novo Tempo, ali entre Jacareí e Mogi das Cruzes. Então, eu tinha acabado de ver e cheguei lá no sítio, pum, aí estourou a pandemia e fiquei lá com muito medo. Me lembro que aí tinha que comprar as coisas, né? Eu não saía para comprar. E aí um rapaz jovem lá ajudava a mim e o casal que mora na frente, um senhor mais idoso que eu, e trazia compra, né? Ele botava as sacolas assim lá perto de um portãozinho provisório que eu tenho, e aí eu ia lá, pegava aquelas sacolas e botava na bancada que eu tenho na garagem. E aí ficava aquela maluquice, né? Peraí, botei a mão aqui, mas não botei ali, mas botei aqui, não botei... Não é? Primeira vez que eu consegui sair, foi lá em São Paulo, no interior de São Paulo, tem uma rede de supermercados, no Vale do Paraíba, né? São José dos Campos, e Caçapava, e Taubaté, e já que tem uma rede de supermercados Shibata, japoneses, e aí tinha uma caixa eletrônica, precisava sacar dinheiro, aí fui lá, aí eu pensei, não, eu vou pegar o cartão com essa mão, aí eu boto ali na maquininha, depois eu tiro com essa mão e tal. Mas peraí, qual mão que eu botei, qual mão que eu não botei? Não foi assim, né? Maluquice, cara, sabe? Eu trouxe assim, muito angustiante, né? Porque o grande problema foi a incerteza, não é? A incerteza. Vou pegar essa doença, não vou pegar, vou complicar, não vou complicar. Bom, então a gente causou uma reação emocional. Não era normal que a gente está vivendo, mais ou menos estamos num meio parecido. Um luto psicológico com perdas, né? Muitas pessoas viveram perdas de familiares, então tem um processo de luto psicológico, né? Bem estudado pela psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, né? Uma psiquiatra americana que se especializou em tanatologia, o estudo do processo emocional da morte, né? Tem alguns livros que ela escreveu. Então ela desenvolveu aqueles 5 estágios, né, do processo de você chegar na aceitação. Foi interessante porque anos atrás eu comecei a estudar de novo esse assunto e aí teve acho que um psicólogo que trabalhou para a Cruz Vermelha nos Estados Unidos e foi amigo da doutora Elizabeth, e depois ela acabou morrendo e ele continuou com o trabalho de ajudar as pessoas que vivem esse processo de luto, e ele pediu autorização à família dela para acrescentar um 6º estágio, porque os 5 estágios, né, quando você vive uma perda, seja morte, divórcio, demissão do emprego, um trauma violento, uma internação na UTI por Covid, você vive um trauma, a gente entra então a gente vive um luto psicológico, né? Então, primeiro estágio é a negação, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes, depois vem a raiva, depois vem a depressão, depois vem a barganha antes, né? Se Deus me curar, eu prometo ser missionário lá não sei aonde, tal. E termina com a aceitação, né? Que é o 5º estágio, o 5º passo. Então, esse psicólogo, que eu esqueci o nome dele, ele falou assim, para terminar com a aceitação, então desenvolveu um 6º passo, eu achei muito interessante. Ele chamou que é o significado, né? Qual o significado de tudo isso para a minha vida, de tudo isso, essa perda, né? Que eu vivi, ou que a gente vive e tal. Então ele avançou um pouquinho mais para o 6º estágio aí. Então a perda do contato físico com pessoas queridas, isso foi uma coisa que a gente sofreu bastante também. Me lembro quando nesse sítiozinho que eu fico, aí minha filha fim de semana viajava para lá, com o marido Sérgio e com 2 netinhos, né, o Luquinho e Telzinho. E aí chegou lá, um fim de semana se arriscaram, foram lá e tem um balancinho para eles lá e tal. E aí
o meu netinho mais novo é bem apegado comigo, o Telzinho hoje está com 4 aninhos, o Luca está com 8, e aí ele veio me abraçar e tal, eu saí correndo. Aí ele foi lá por causa da mãe, o vovô não quer me abraçar. Cara, ele partiu meu coração, porque eu tinha medo, vou abraçar ele, eu vou contaminar, ele vai me contaminar. É um troço maluco, né? Então, haja quetiapina para resolver isso, né? Aripiprazol, sei lá, qualquer coisa dessa. Então, perda da segurança, um medo de contaminação, complicações em nós, nas pessoas que nós amamos, né? Então, muito estresse, né, queridos? Então, a gente foi aprendendo. Acho que a pandemia foi assim um momento, ainda de certa forma, a gente tem que estar com ele. Porque, queridos, a coisa vai piorar, né? Você sabe disso, não estou sendo pessimista, não. A pandemia, ela foi uma amostra grátis da angústia que vai vir, pelo estudo da profecia, né? Muitas palestras que eu tenho assistido, sim, e a Bíblia fala disso, tempo de angústia sendo montado, tudo isso na estrutura, fora a economia mundial, então você toma toda essa guerra da Ucrânia com a Rússia, que é uma coisa para inglês ver, né? Faz parte de uma agenda, então tem um negócio assim bastante armado, né? Mas teoria da conspiração, a questão de dinheiro digital, outro dia, não sei se foi o grupo médico nosso do WhatsApp, botou lá uma declaração do presidente do Banco Central do Brasil, falou que daqui a 5 anos ele quer ter o dinheiro digital. Então, quer dizer, é uma forma de controle. A pandemia foi uma amostra grátis de controle, eu vou controlar a tua vida, né? Passaporte sanitário, sabe? Olha, de repente, você perdeu a sua liberdade, né? O que é isso, querido? Isso não é só questão médica, sanitária, tem uma questão espiritual aí muito forte em relação a isso. Eu não é minha especialidade, eu estudo isso para gasto pessoal, né? Mas a coisa vai complicar um pouquinho mais, né? A ideia desse Fórum Econômico Mundial e todas essas pessoas ligadas, papado e tudo isso, é realmente controlar a população para que então lá no final você não possa comprar nem vender, como a Bíblia diz, né? E a perseguição daqueles que não forem guardar o domingo. Então, praticar compaixão, a gente foi aprendendo isso, né? Usar meio de comunicação para nossas conexões, né? A gente fez isso. O significado espiritual dessa pandemia, a gente tem que pensar mais nisso também. Qual o sentimento, né? Vontade de chorar, raiva, medo, ansiedade, isso a gente usa em qualquer momento, né? Não só na pandemia, muitas vezes a gente não consegue identificar qual é a emoção que está doendo em você. Então a gente tem que parar e pensar o que eu estou sentindo, né? Muitas vezes no consultório acontecia isso, né? A pessoa estava narrando a sua história e eu dizia, tá, mas o que isso faz você sentir? Mas meu marido não me entende, é um cara muito grosso e tal. Sim, você fica com... O que você sente quando ele age de maneira grossa com você? Eu já pensei em me separar e tal. Sim, mas eu estou perguntando qual é o sentimento que você tem. Então tem que voltar lá, porque a percepção da emoção que você tem é parte do processo terapêutico, né? Para você poder sintonizar com a tua emoção. Então, experimentar o sentimento. Isso aqui a doutora Lee Makula Wayland, psiquiatra de Harvard. Quando eu fiz essa pós que eu fiz na Santa Casa, nós estudamos bastante um livro dela, dessa grossura, chamado Mudança de Caráter. Troquei um e-mail com ela sobre angústia humana. Infelizmente ela morreu poucos anos atrás, e ela fala sobre isso, né? Ela fala várias maneiras de ser um conceito de saúde mental. Um deles é esse, expressar e experimentar. Expressar é o quê? Você verbalizar, você falar, né? Falar cura, né? Falar ajuda a curar. O professor Adalberto Barreto, criador, idealizador da terapia comunitária, professor de psiquiatria da Universidade Federal do Ceará em Fortaleza, ele fala assim: se a boca fala, os órgãos saram, e se a boca cala, os órgãos falam, né? Psicossomática. Então, um grupo de pessoas, talvez 40% da população, precisa aprender a falar da sua dor, né? Da sua tristeza. E eu estou nesse grupo aí. É mais difícil eu falar, é mais difícil eu jogar para dentro.
Então expressar é você falar. Por isso que Jesus falou assim: Pai, por que me abandonaste? Quando Jesus falou: Pai, por que me abandonaste, e tinha perdido a fé? Não, ele estava expressando, porque ele era normal, 100% normal, então ele falava da dor dele. A minha alma está triste até a morte, fica comigo aqui, né? Olha só, muita percepção da emoção que ele tinha, né? E experimentar a dor, ou o sentimento doloroso, é você viver aquela dor de uma forma não anestesiada, que é muito difícil, né? A gente em geral quer fugir da dor com um monte de coisa, né? Álcool, maconha, cocaína, sexo, compras e várias compulsões, né? Inclusive automutilação, né? Que é uma forma também de, geralmente a do jovem adolescente, mas como em menina adolescente, né? Se machuca porque, se machucando fisicamente, ela não pensa na dor emocional. Para ela é menos difícil lidar com a dor física do que lidar com a dor emocional. Se bem que tem outras interpretações da automutilação também. Então, se for tristeza, não finge estar triste, né? Então, agora também eu falei que tem um outro grupo, também não faça propaganda disso na rede social, né? Gente, estou triste, estou chorando. Você botar no Facebook lá como é que você está sentindo, né? Agora tem outro grupo de pessoas que também tem muita facilidade de falar da sua dor, né? Então depende de onde você está. Se você está mais no grupo de que você engole mais sapo do que fala, você tem que aprender a falar para curar. Mas se você está no grupo daquelas pessoas que fala qualquer coisinha do que você sente, então o desafio é você aprender a ficar mais calado e lidar com a sua angústia, que é a coisa mais difícil, né? Søren Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, estudou bastante a angústia humana. Tem um livro dele chamado Conceito de Angústia. Ele vem duro de ler, né? Pequenininho, fininho, o Conceito de Angústia, Søren Kierkegaard. Ele fala assim, se você espremer o livro, a frase é: aquele que aprendeu a lidar com angústia, aprendeu o mais importante na vida. Porque o que a angústia faz com a gente, o que a gente faz com a angústia, não está no gibi, como se diz, né? Assim, não é fácil lidar com a angústia. E graças a Deus que Naum, capítulo 1, versículo 9, a última parte, diz: não virá angústia a segunda vez. Já leram esse texto? Naum, capítulo 1, versículo 9, a última parte. Não virá angústia a segunda vez. Qual é a primeira? O que vocês acham? Isso, entrar do pecado. Ele falou, a primeira é agora. Eu e você temos angústia, né? Se a gente tem consciência ou não. Quer dizer, existe a chamada, os filósofos chamam de angústia existencial, que é, a Bíblia chama de natureza pecaminosa, vamos dizer assim, fruto da natureza pecaminosa. Essa é a angústia base do ser humano. Depois vem outro tipo de angústia, de outras etiologias, outras causas, né? Que é conflitos na família, hereditariedade, genética, epigenética, tal. Não se ataque dizendo: eu não devia sentir isso, outros estão pior do que eu. Isso também é uma coisa que acontece, não é? Quando a gente está lutando com algum tipo de dor, né? Mas aquela dor que você está sentindo, ela é sua. E é muito comum no consultório a gente receber, né? Quantos pacientes falam assim: doutor, tem alguém que está sofrendo igual eu, né? Não tem isso, né? A pessoa acha que só ela está sofrendo aquele tipo de, sei lá, pânico, fobia, anorexia nervosa e tal. Então a gente mostra a estatística, a epidemiologia de uma forma simples. Muita gente sofre isso e tal. Você já tratou alguém assim, né? Essa é a frase também que aparece, né? Então a gente faz parte do caminho da saúde mental pós-pandemia, enfim. Não se cobrar dessa maneira, não devia estar sentindo isso. Hoje estão piores do que eu. É verdade que hoje estão piores do que alguns de nós, mas essa dor que você tem, ela é pior para você. Ela é a sua agora. Então, não se deprecie por causa disso. A maneira da dor ir embora é atravessando a dor. Essa é uma frase do Fritz Perls. Fritz Perls é o criador aí da Gestalt terapia. Ele falava isso, né? A maneira de atravessar a dor, a maneira da dor ir embora é você atravessando a dor.
Então isso significa que o quê? Significa que todos nós temos um deserto para atravessar, mas a grande boas novas é que Deus vai com a gente, como Ele foi com Jesus, né? E a gente precisa lembrar disso, né? Eu preciso lembrar disso. Tempos atrás, não sei, talvez poucos meses atrás, um ano no máximo, eu assisti um sermão de um pastor, pastor Tim, e no final ele citou um texto de Ellen White que eu decorei e tento aplicar cada dia. Ela fala assim: hoje é dia de eu lutar contra meu eu. Segundo, hoje é dia de eu me dedicar à oração. Terceiro, hoje é dia de eu crer nas promessas da palavra de Deus. E quarto, hoje é dia de eu acreditar que Deus cuida de mim de uma forma pessoal. Vou repetir: hoje é dia de eu lutar contra meu eu. Hoje é dia de eu me dedicar à oração. Hoje é dia de eu acreditar nas promessas gerais da palavra. E hoje é dia de eu crer que Deus cuida de mim de uma forma pessoal. Eu tenho que lembrar isso para mim. Assisti uma palestra belíssima de uma médica, esqueci de pensar dela, católica de Belo Horizonte. Tem vários vídeos dela, faz anos que eu não assisto, mas assisti assim. Poxa, muito linda a pregação, as pregações dela. Doutora Joa, esqueci agora. E ela falava disso também, nós temos que fazer força para pensar naquilo que a gente precisa pensar para a nossa saúde. Então, Deus vai com a gente. Salmo 91:15, abre a sua Bíblia, muito interessante esse salmo. Esse salmo tem 5 sessões de terapia. Salmo 91:15 tem 5 passos muito lindos, muito terapêuticos, muito eficazes, muito curadores. Salmo 91:15, Deus está falando, Ele, né, ela me invocará. Você procura Deus, e Deus fala assim: eu lhe responderei. Terceiro, estarei com ele e com ela na angústia. Quarto, vou livrar você. E quinto, vou te glorificar lá no final. Então a Bíblia é muito realista, né? Porque você vê aqui que Deus fala: eu vou estar com você na angústia. Por alguma razão não dá para a gente não ter algumas angústias, porque aqui não é o Éden, né? Éden significa lugar de delícias, então não é o Éden aqui, perdemos isso. Mas Deus está ali com a gente para dar força para aguentar. Solidão. Então, um grupo de amigos, a gente usou muito isso, né, na pandemia, telefonar para amigos, escolher um novo hobby, aprender alguma coisa nova, foi uma oportunidade também na pandemia. Em vez de ficar parado, pensando em coisas trágicas, a gente usou bastante isso aí. Algumas pessoas ficaram com dificuldade de exercitar paciência, então, porque existe, né, quando muda alguma coisa, como mudou a situação da pandemia, então você tem que readaptar a tua vida, né? Trazer alguém, como foi no meu caso, trazer uma compra de casa, etc. E agora a gente fica com um pouco de medo também, né? Certas situações, o ônibus cheio de gente, está com máscara, né? Os aviões agora liberaram a máscara, mas ainda fica alguma pergunta. Escolha atividade física de sua preferência, exercício aeróbico, alongamento, a gente ensinava essas pessoas, né? Meditação melhora a concentração. Meditação não é meditação transcendental, né? Meditação na palavra de Deus. Meditação, você parar para mastigar, mergulhar naquela cena que Jesus está narrando aqui na palavra, você medita e pensa naquilo ali. Então, hoje estão trabalhando muito em cima de mindfulness, né? Fala muito disso aí, né? E uma vez eu estava falando para um professor lá nos Estados Unidos sobre mindfulness, ele falou assim: olha, como cristãos não é mindfulness, é Christfulness. Eu falei assim: está certo, tem razão. Porque a meta dos budistas ela é interessante, eles querem o nirvana, né? O nirvana tem uma palavra em inglês que não tem tradução em português, que é o nothingness, quer dizer, o nadanês, né? O nada, eles querem chegar no nada, esse nada é o nirvana, quer dizer, você não tem mais essa contaminação interior, mas não tem como, porque a única forma de não ter contaminação interior é o novo nascimento
E quando Jesus voltar e fizer nova todas as coisas, né? Estamos no mesmo barco na vida, isso significa que as outras pessoas não poderão ser tudo o que queremos, porque elas também têm suas lutas emocionais, sua agenda de atividades, a sua rotina. Então, por isso que eu acredito, viu, que todo relacionamento, seja marido e mulher, seja irmão com irmã, seja pai e filho, seja patrão e empregado, colega com colega, todo relacionamento tem uma dimensão de solidão, né? Porque o outro não pode ser tudo o que a gente queria para a gente, nem eu posso ser tudo para o outro. Quanto mais cedo a gente consegue entender isso e perceber isso, menos provável é que a gente vai criar confusão nas relações. E quanto mais difícil a gente entender isso, ou mais resistente, a gente vai achar que não, tem alguém que vai preencher tudo o que eu quero. E aí quando começa aquelas ideias, inclusive de adultério, não, deve ter alguém lá fora que vai preencher tudo. Inclusive, uma vez escrevi um artigo que o título é assim: uma pessoa interessante também tem problemas. Por quê? Porque, em geral, quando começa a surgir a possibilidade ao adultério, o que vem dentro da pessoa é: que pessoa interessante, né? Trouxe um bombom para mim, meu marido nunca fez isso, a minha esposa nunca tal. Que interessante, né? Então, eu escrevi um artigo assim: uma pessoa interessante também tem problemas, né? É verdade. Bom, emoções boas e agradáveis vão e voltam, né? Não é verdade isso? Por isso que a gente... Por isso que a Ellen White fala assim: fé não é sentimento, né? Um dos textos dela, essa autora inspirada, fala: fé não é sentimento. Graças a Deus que fé não é sentimento, porque se Deus escutasse a minha oração, a nossa oração, só no dia que a gente está muito alegre, e no dia que a gente está triste, como é que ia ser, né? Então não é, Deus não escuta a oração em função do que você sente, Deus escuta a oração em função do que você tem, em função da motivação pela qual você está orando. Por isso que eu tenho um monte de defeito ainda de caráter, para graças a Deus vencer. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, assim, eu não faço uma oração decorada. Não faço. Eu penso no que eu estou dizendo. É verdade que muitas vezes eu estou orando e aí, de repente, a mente vai lá para banana, maçã, o que mais que eu vou comprar e tal. Oh, Deus, não acontece isso com vocês? Aí eu volto para Senhor, me perdoe, me perdoe. A cabeça voou, né? Aí eu puxo para cá, no foco. Evite emoções ruins, não buscando informações trágicas. Muitas pessoas às vezes fazem isso. Dúvidas, pergunta ao seu médico, alguém confiável de fonte segura. Isso é mais dentro da pandemia. Se não gosta de incomodar os outros, não fique em amargura desnecessária por não pedir ajuda e orientação. Peça. Então, porque esse é um grupo de pessoas que tem dificuldade de pedir ajuda, né? A gente vê isso aqui na comunidade. Alguns de vocês não têm dificuldade de pedir ajuda, por várias razões. Talvez por ser codependente, talvez porque aprendeu na família de origem que você era a salvadora da pátria de todo mundo, né? E seus direitos não tinham lugar para você poder expressar e pedir, então você foi engolindo isso. Tá, eu não sei se está funcionando aí esses sites, né? Foram sites que uma equipe de psicólogos se reuniu e fez aí fabricaderelacionamentos.com.br, ouvidoamigo.com.br para atendimento gratuito psicológico. Não é uma terapia, mas é um atendimento mais emergencial, possivelmente ainda tem uma equipe trabalhando em cima disso aí. Bom, agora vamos pensar um pouquinho, será que o estresse foi só da pandemia, né? Porque, como eu falei, em muitas famílias piorou a situação de relacionamento, a violência aumentou em alguns casos, e algumas mães que... foi lá? Foi. Algumas mães que tiveram que ficar em casa, né? O pai também. Então, quer dizer, será aí ficava escabelando, meu Deus, o que é que eu faço? Estava desacostumado, né, de ficar em casa, deixava a criança com o babá, com o vovô, com a vovó, sei lá, com a tia.
e aí os dois tinham trabalhado, o casal, e aí a pandemia, pum, fechou tudo em casa, e agora não aguento mais essa criança e tal. Quer dizer, será que as crianças de isolamento social, elas também sofreram, né? Sofriam? Será que as crianças têm angústia? Os seus filhos realmente são tão terríveis assim que perturbou muito a paz, né? Então, é uma coisa que a pandemia pode ter ensinado para muitos de nós, e aqueles que têm filhos pequenos, e que eram cuidados por outros, e agora você teve que cuidar porque estava trabalhando em casa, lembrar que as crianças precisam e têm o direito de expressar o medo, dúvidas, ansiedade, insegurança. Então, a gente precisa dar um espaço para a criança poder falar da sua angústia, né? Com meus netinhos eu perguntei, foi muito interessante, o menorzinho sempre, hoje até acho que ele parou de fazer isso, mas olha, nós estamos aqui em setembro de 2022, mas 2021, ele, toda oraçãozinha dele na refeição, oh Jesus, nos protege do vírus. Sempre assim. Aí um dia eu sentei, vamos conversar com o vovô. O que você entende? O que é vírus? Né? Vamos falar sobre isso. Por que você pede proteção do vírus? Então, para deixar eles abafar, trazer as coisinhas, a angústia dele, né? E orientar essas crianças nessa questão. Então, acolha os filhos, deixe fazer perguntas, responda com cautela, verdade, carinho, sem grosseria, sem impaciência. Eu fico muito irritado quando eu vejo algumas mães, talvez estressarem, enfim, mas está no mercado e dá um tapa na criança, para de pedir as coisas aqui, não vou comprar nada para você hoje e tal. E tem muita gente assim, né? Pai e mãe agressivo com seus filhos pequenos, e que tem que parar para pensar nisso, né? Uma marca difícil de apagar depois, muito difícil, haja terapia depois, né? Então, é importante a gente ter esse acolhimento com os filhos, porque às vezes você está ocupada, e o filho quer falar de uma coisa e você, às vezes, corta até com uma questão religiosa. Não, vamos orar. Aí, né? E não deixa nem a criança falar. Então, a criança precisa falar da angústia. Criança, querido, tem angústia também, né? Ah, não, a criança só brinca, está lá brincando, só dá um brinquedo para ela que está tudo bem. Não está tudo bem, não, né? Se ela tem uma necessidade de expressar sua dor emocional. Então, claro, a criança não manifesta angústia como nós manifestamos, né? A gente até disfarça de várias formas, né? A gente tem maneiras funcionais e disfuncionais de lidar com angústia, e as crianças, elas manifestam mais pelo comportamento, né? Hiperativa, ou mais tristezinha, volta a fazer xixi na cama, enurese noturna e tal, fobia escolar, ansiedade de separação, várias formas que a angústia aparece numa criança. Então, e é importante também a gente responder o que a criança está perguntando ali, né? Eu me lembro de uma propaganda, muitos anos atrás, a cena da propaganda da televisão era assim: uma cozinha, né? A cozinha na casa, aí tinha a mesa, tal mesa como essa aqui, a mãe e a meninazinha de, sei lá, 7 anos, as duas conversando, tomando o café da manhã, e aí a menina vira para a mãe e fala assim: mãe, o que é virgem? Aí a mãe fala: ai meu Deus, é hoje, vou ter que contar toda a história da sexualidade humana e tal. Aí a mãe deu uma aula de 45 minutos sobre sexualidade e tal, e no final perguntou: você entendeu, querida? Entendi. Agora o que é extra? Porque estava na frente dela uma garrafa de azeite extra virgem. Então, quer dizer, quem trabalha com criança, eu não fiz psiquiatria infantil, mas responde o que a criança quer saber ali. Ó. A mãe podia ter perguntado, faltou espírito ali na hora, né? Assim, presença de espírito, né? Mas o que você quer dizer com virgem? Ah, que está escrito aqui. Aí resolveria tudo, né? Mas acabou que ela não perguntou. E então é bom de fazer pergunta para a criança sobre a pergunta que ela fez, né? Para a gente ver onde que ela está ali, responder bem prático assim e tal. Olha só esse texto, orientação da criança 128. As crianças têm provações tão difíceis de suportar, tão penosas em sua natureza, como as pessoas de mais idade. Os próprios pais não se sentem sempre da mesma maneira, não é verdade? Então elas têm lutas, né, difíceis. E eu sempre penso, uma coisa assim que eu penso assim,
as crianças, elas lidam com angústia de maneira a seco, né? A seco. A seco significa não vai tomar um uísque, não vai cheirar, não vai, sabe, com angústia, assim. É interessante isso, né? Como é que elas aguentam assim, né? Lidar com angústia não é fácil, né? Então, Efésios 6, de 1 a 4, vou dar uma olhadinha aqui. Abra sua Bíblia, por favor. Efésios 6, de 1 a 4. Nesse contexto aí de sermos sensíveis para com os sentimentos das crianças. Efésios 6, de 1 a 4. Vamos ver aqui, na minha versão diz assim: Vós, filhos, não sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis, não irritem, né? Não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e administração do Senhor. Até o 4. Então, aí está falando isso. Agora dá uma olhadinha ao Colossenses, aí para a direita da sua Bíblia, Colossenses capítulo 3, 21. Ali está falando em Efésios, não provoque a ira ao seu filho. Colossenses 3, 21. Diz assim: Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Quando a criança perde o ânimo, o que começa a se instalar nela? Um estado depressivo, né? Um estado depressivo. Se é um perfil de criança mais sensível, a tendência é a melancolia. Se é um perfil de criança mais enfrentadora, é a revolta, né? Depende como é a cabecinha dessa criança. Então, na família é importante a gente pensar que tem momento para cada um, no casal, né? O que estava pendente. Então a pandemia forneceu essa possibilidade de sentar e conversar as coisas que estavam ali meio que empurrando com a barriga, porque cada um está trabalhando, corre para lá, corre para cá, sai cedo, volta à noite, tal. Então foi uma chance, né, que a gente teve também disso aí, e essa chance tem que ser aproveitada. Usar parte do tempo para conversar sobre esses assuntos, né? E a oportunidade de não mais adiar o que está engasgado na vida conjugal, foi a oportunidade que a pandemia também forneceu. Era mais difícil para aqueles que já estavam com algumas complicações conjugais, que a coisa piorou. E evitar atitude crítica, não ficar apontando falhas do outro, isso não é só pandemia, isso é o tempo todo, né? A gente fazer isso aí. Evitar críticas previne estresse, previne tristeza, previne irritação. Apreciar, valorizar e elogiar o outro cria um clima calmo. Não criticar o marido por não arrumar a louça como você, né? Não criticar a esposa porque não cozinha como sua mãe, né? São apenas 2 exemplos de como a gente tem diferenças, e essas diferenças precisam ser aceitas, né? Que também é um desafio, né? Um desafio. A gente, em geral, quer ter alguém do lado da gente que é parecido com a gente, né? E que poderia ser uma coisa meio... Seria boa ou seria ruim? O que vocês acham? Se tivesse casado com alguém bem igual a você, seria bom ou ruim? Tem os dois lados, né? Tem um lado bom e um lado ruim, é verdade. A gente pode aprender com a diferença, mas a gente pode também criar uma guerra por causa da diferença, né? Ellen White fala assim, quase que decorei, ela fala assim: faz parte do plano de Deus que pessoas de temperamentos diferentes se associem umas às outras, para a gente aprender, né? Então tem um casal que um é a emoção, o outro é a razão. Então, agradeça a seu marido por colocar o lixo fora, coisa que talvez nunca fazia, começou a fazer na pandemia, né? Agradeça a sua esposa por ter ficado com as crianças sem babá ou vovó enquanto você trabalhava home office, ou talvez trabalhe ainda por alguma razão. Antes de dormir, diga para seu cônjuge 3 coisas que você apreciou nele e nela naquele dia,
São pequenas coisas, né, que ajudam a aliviar. Não se pode viver juntos em paz sendo críticos. Difícil, né? Seja gentil um com o outro. O que está lá em Provérbios 15? Ser gentil. Provérbios 15, na minha versão diz assim. Salmos, Provérbios. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda, né? Então, como é que Jesus lidava com aquelas horas difíceis? As pessoas instigavam ele, né? Mexiam com ele. Jesus levava ou não levava desaforo para casa? Tem alguns pais que falam isso: meu filho não leva desaforo para casa. Jesus, a maioria das vezes, ele levava o desaforo para casa. Mas algumas vezes ele não levava. Só que quando ele não levava, ele não era uma pessoa briguenta, ranzinza, autoritária, nariz empinado. Sabe com quem está falando? Né? Ele tinha uma atitude firme, como foi lá no templo, né, que expulsou a turma de lá. E quando ele reprovava as pessoas, Ellen White fala assim, que tinha amor misturado nas palavras dele, quando ele pegava firme com alguém, né? Mas uma boa parte das vezes ele levou o desaforo para casa no sentido de, não de ser bobo, mas porque ele entendia que lidar com pessoas que estão movidas pela emoção, não é produtivo você bater boca. Não funciona. Tem um programa que eu gravei, um artigo que eu escrevi anos atrás, de uma entrevista de um menino, numa escola, um menino de 10 anos, ele sofreu de bullying na escola. E era um menino dócil, introvertido, e aí perguntaram para ele assim, mas por que você acha que teus colegas são agressivos com você, fazem bullying com você? Sabe qual foi a resposta dele? Esse foi o título do programa que eu já gravei, artigo que eu escrevi. Ele falou assim, eles fazem, meus colegas, né, eles fazem isso comigo porque eu não revido. Esse cara, que frase maravilhosa, né? E nesse final desse artigo que eu escrevi, eu coloquei assim, Jesus lá na cruz, bem cabe essa frase também, ele dizer, eles fizeram isso comigo porque eu não revido. Coisa linda, né? Mas quem fez vai pagar, né? Nada é de graça, né, queridos? Então, seja mais curioso do que furioso. O que é isso, né? Então, se você perceber que seu marido ou sua esposa está irritada num certo momento, não se irrite também. Procure saber o que está acontecendo, né? Com desejo de ajudar. Por que você está tão irritada hoje? Por que está tão irritado hoje? Tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar? Em vez de, pô, chegou em casa desse jeito assim, caramba, ninguém aguenta. Então, ser mais curioso do que furioso ou furiosa. Incentiva a pessoa a falar e expressar sua zanga com respeito, com respeito, e não traga aquilo como algo pessoal, né? Porque muitas vezes a gente chega em casa e tem um estresse no trabalho e não é uma coisa pessoal. Se você sempre interpretar como sendo pessoal, vai ter mais conflitos, né? Fale sem agredir o outro e escute o desabafo com respeito. Então você vai desabafar assim, o outro vai perguntar, por que você está assim tão irritada, tão irritado? E oferece o ouvido, mas você que vai desabafar também, você tem que ter um desconfiômetro e usar palavras que não sejam agressivas contra o outro ali. E o outro também tem o seu papel de não trazer contra si. Efésios 4, que diz ali, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, Efésios 4, 26, 31 e 32. 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E é interessante esse verso, vamos ver o 31, 32, depois eu volto aqui.
Toda amargura, toda ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia, seja tirada de entre vós. Antes sejam uns para com os outros benignos, né, afáveis, misericordiosos, generosos, perdoando uns aos outros, como também Deus os perdoa em Cristo Jesus. Eu já pensei muitas vezes nesse versículo aqui, 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, vamos supor que você, como casal, 11h10 da noite, você discute com teu marido, discute com a tua esposa, e uma discussão meio dolorosa e difícil, e aí você lembra desse versículo. Bom, mas aí não vai dar para se resolver naquela noite ali, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira, de preferência, né? Então, talvez tenha que deixar para o dia seguinte, até porque você precisa se recompor. Respirar fundo, né? Senão você vai fazer uma coisa muito mecânica, muito fora da verdade, né? Permita seu familiar se sentir mal ou bem durante algum estresse, na pandemia ou não. E otimistas podem se sentir melhor, sem tanto medo e ansiedade. Não é? Não foi isso na pandemia? Como eu fiquei mais tempo ali na região de Jacareí, e minha esposa ficou lá em Nova Friburgo, então eu fiquei mais tempo com meu genro e minha filha. E aí o Sérgio é mais otimista, assim, poxa, não se preocupe não, está tudo bem, olha só, estamos protegidos e tal, e a minha filha é mais preocupada, né? Então a gente vai, os otimistas podem se sentir melhor diante de uma situação difícil, então eu preciso respeitar isso. Da mesma forma, eu vou falar já, não critique porque o outro não está ansioso com você. Que acontece, né? Poxa, está acontecendo um negócio aqui, você parece que não está nem ligando para isso aí. Não é que não está ligando, é que tem uma outra mentalidade em relação àquela situação. Tem outra forma de ver. E não critique quem é mais medroso e preocupado. Então também tem o outro lado da moeda, quer dizer, se você é mais otimista, então também você não vai ficar, poxa, qualquer besteira você está aqui já nervoso, não, tem que respeitar a maneira como cada um consegue lidar com as coisas que assustam na vida, né? Cada um lida emocionalmente no estresse da maneira que consegue. E isso não tem que ser igual para todos. Então a gente vai ser empático, né? Tentar entender o medo do outro, a angústia do outro. Eu estou indo para o final. Então, negociar o tempo em casa, isso foi mais na pandemia também, mas pode ser hoje. Marido e esposa podem querer estar sós, sem criança por perto, oferecer cuidar da criança num dia, depois o pai cuida, depois a mãe cuida. Momento para cada um ficar só, todos juntos, casal conversar, criança brincarem sozinhas ou fazer tarefa escolar. Ou seja, na família a gente pode dividir, né, esses horários aí. Não é nem todo mundo junto o tempo todo e nem todo mundo separado o tempo todo. Porque tem pessoas que têm uma necessidade de um vínculo muito forte. Então, pode ser criança ou pode ser adulto. E aí, há quanto tempo você vai ficar lá no quarto lendo? Não sei, meia hora, talvez. Será que é meia hora mesmo? Então, vou sentir falta de você, né? Então cabe, né? Lembra que acho que foi no almoço, não foi aqui que eu falei de manhã, mas Jesus tinha quando ele viveu aqui, ele tinha 3 momentos, no geral da vida, a maneira como eu vejo. Ele tinha momentos que estava o tempo todo com as pessoas, tinha momentos que ele estava um tempo, corta isso, ele ficava bastante tempo com as pessoas, esse é o momento. Número 2, ele ficava só com um grupo pequeno, os discípulos, para treinar. E terceiro, ele ficava sozinho. Ele ficava sozinho algumas horas. Você consegue isso? Porque tem gente que consegue ficar sozinho. Tem um amigo meu, já muitos anos atrás, anestesista, na minha cidade, ia me chamar de Cezinha, não adventista, muito boa gente. Ele me procurou uma vez, estou muita ansiedade, cara, eu chego em casa, eu tenho que estar ligando para as pessoas e tal, não consigo ficar comigo mesmo. Por que não consegue ficar consigo mesmo, né? Que coisa de ruim que tem, que você não consegue ficar com você mesmo? Não é uma coisa ruim, é o vínculo, né? Porque quando estuda assim, outra forma de a gente olhar a saúde mental e a doença mental, pode ser questões ligadas a vínculo e questões ligadas a conflito, né? Então, algumas pessoas têm um vínculo, é muito típico crise de pânico, né? Muitas pessoas com crise de pânico, elas têm uma psicodinâmica, a dinâmica mental pode ser questão de vínculo.
Pode ser pessoas brilhantes, né? Que são brilhantes na área acadêmica, enfim, qualquer profissional, mas elas têm que ter alguém ali com elas, senão passa mal. Planeje seu dia, mas sem rigidez. Divida as tarefas em casa. As crianças pequenas não podem assumir coisas difíceis, dependendo da idade, pode cooperar com tarefinhas. Minha filha tem lá, na área dela, tem a máquina de lavar roupa e a máquina de secar. A máquina de secar é aquela que tem uma tampa redonda, que fica na altura da criança. Então o Telzinho tem 4 aninhos, eu faço isso quando estou lá, vem cá, ajuda a vovô. E aí minha filha também fala, vem cá, ajuda a mamãe. Aí ele pega a roupinha, dá para ela e ela dobra e tal. Então, ensinar as crianças isso, porque as crianças hoje em dia estão muito acomodadas, queridos. Não é? Anos atrás saiu uma capa da revista, matéria de capa da revista, não sei se foi Veja, Isto É, ou Época, que a foto que botaram na capa era um casal, pai e mãe, e 2 crianças, cada um dando a mãozinha para um filhinho. Só que a foto que botaram na revista foi assim, das crianças grandonas e os pais pequenininhos. Disse tudo, né? Então, é mais difícil para alguns pais, hoje em dia, de criança pequena, acreditar que as crianças vão conseguir lidar com a frustração se você não der tudo o que elas querem. Porque as crianças não ficam mais felizes se você dá tudo o que elas querem. Elas não ficam, parece que sim, mas não é a realidade da vida, né? Hein? Tem que? Não. Eu não sei se é verdade, ou enfim, mas tanto o Bill Gates, parece que como é que é o nome da Apple? O Steve Jobs, parece que só deu o celular para filho dele, que já estava na adolescência, viu, gente? Eu acho que é isso. Então, mais difícil se havia superproteção, mais difícil que as crianças participarem em casa, se havia superproteção, adolescentes acomodados, peso demais são membros da família. Uma gaúcha, né? A Andrícia é da nossa equipe do programa Vida e Saúde, ela é gaúcha. E ela tem uma das tarefas, como jornalista, ela seleciona as perguntas que mandam para o Claramente, ela passa para mim, e eu estou gravando assim, alguns programas respondendo essas perguntas, né? E é muito comum a pergunta, doutor César, meu filho está com 21 anos, não quer mais estudar, não quer trabalhar, e eu não sei o que eu faço, não me obedece, fica na internet o tempo todo, ele diz que quer ser youtuber. Então, e aí, né? Aí eu tento explicar, olha, querido, isso aqui já vem de uma longa data, né? Não foi de ontem para hoje que ele não quer trabalhar e estudar. Né? Você deixou rolar, como se na gíria, a indisciplina já de muito cedo. Né? Então tem que voltar. E aí eu tento explicar o seguinte, quando surge pergunta desse tipo, né? Eu falo, olha, você lida com o seu jovem adolescente conversando de adulto para adulto, porque adolescente é adolescência, o normal da adolescência como é que é a palavra? Nem incongruência, nem incoerência, não, esqueci outra palavra agora. Quer dizer, adolescente, ou seja, ele uma hora fala assim, mãe, não consigo, me ajude e tal, e tal. Aí daqui a meia hora, deixa comigo, eu já sei o que é que eu faço. Tá? Então tem essa inconsequência. O adolescente é inconsequente, né? Normalmente inconsequente. Então, em geral, eu oriento esses pais assim, olha, tenta conversar. Como diz lá em São Paulo, de boa, né? Ou numa boa. Olha, filhinha, tem o seguinte, você precisa usar X horas de internet, Y horas você vai estudar seu livro e tal. Então, se nessa conversa que eles gostam, né, no lado saudável, gosta de conversar no nível adulto. Então, se chega a um acordo, está tudo certo. Mas se você conversa com seu filho adolescente, sua filha adolescente, sobre um distúrbio que ele ou ela está tendo, como exemplo, não quer estudar, ou coisa assim, ou fica hora demais e tal, e aí faz pirraça e questiona, então você, olha, eu vou ter que... se você não está conseguindo conversar comigo num nível legal, para nós dois chegarmos a um acordo, você está dizendo que você é uma criança pirracenta, então vou ter que lidar com você como uma criança pirracenta. Tão chato isso, né? Você tem 12, 13, 14 anos. Mas e se o jovem adolescente continua com a atitude pirracenta, para usar só uma palavra,
Então tem que lidar mesmo como criança, né? Vou desligar o celular sim, lamento, desliga a internet e tal, né? Até que a criança, o jovem, começa a ter uma atitude mais madura, né? Então, surgiu uma tensão difícil que agitou os sentimentos na família, e o negócio lá está explodindo. Então respire fundo, conta até 50, não só até 10, tome um banho, deixe o sangue esfriar e pense. Pense. O que está acontecendo? Aí você vai pensar o quê? Deixe passar pelo menos meia hora para você ter tempo de refletir, acalmar as emoções, para depois falar com serenidade. Evite deixar isso para o dia seguinte, de preferência. Converse para resolver o problema e não para criar mais tensão, porque tem pessoas que gostam de briga, não tem? Não sei se é um transtorno de personalidade. Tem gente que chega às 11h30 da noite e fala assim, cara, não arranjei nenhuma briguinha hoje, com quem que eu vou brigar essa hora da noite, né? São pessoas, eu chamo de pessoas bélicas. A Bíblia chama de pessoas rixosas, né? São pessoas complicadas, né? Demora 50 anos para admitir isso. Seja honesto e pense no que eu estou errando, o que é culpa minha, como falar de uma forma respeitosa. Então surgiu a tensão difícil, aí tem que dar uma parada e pensar, né? A gente tem que realmente, é o meu problema. Muitos anos atrás, eu trabalhava no Hospital Adventista lá no Rio de Janeiro, e eu comecei a pesquisar sobre 12 passos, né? Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. Comecei a ir a vários grupos, reuniões abertas de AA. Fui em reuniões assim, você imagina, desde Copacabana, uma reunião de alto nível, outras reuniões, uma reuniãozinha lá no meio do mato, no grupinho, aliás, com uma experiência maravilhosa, né? E aí no grupo tem um bairro no Rio de Janeiro, que fica bem no caminho para o Hospital Silvestre, que chama Largo do Machado. Ele divide a Laranjeira de Flamengo ali, e Cosme Velho, que é onde você sobe para ir para o Corcovado e para o Silvestre. E aí ele tem uma reunião de AA muito bem organizada, numa galeria chamada edifício Galeria Condor. E aí eu percebi que naquele grupo de AA tinha um quadrinho na parede que tinha um pensamento do dia. Aí outro dia que eu consegui lá na reuniões abertas, porque eu não era membro de AA, e aí eu lembrei, deixa eu ver qual é o pensamento de hoje. Aí estava escrito assim, primeiro de tudo, olhe-se a si mesmo. Depois, olhe-se de novo. Esse cara é legal esse, viu? Difícil, né? A gente olhar, difícil. Então, seus filhos não querem ver os pais brigando, eles sofrem com isso. Bastante, aliás, né? Colossenses 3:8, que é que diz ali, eu acho que mais 5 minutos. 6:10. Colossenses 3:8. Aqui diz assim. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maldade, né? Da maledicência, das palavras torpes ou obscenas da sua boca. Da maldade também, né, queridos? Às vezes você, na vida familiar, você faz uma coisa maldosa por problemas psicológicos. Então, tem uma frase que eu também coloquei nos programas, achei essa frase muito legal, que eu vi não sei aonde, diz assim, se você não se curar daquilo que te feriu lá no passado, você vai sangrar em cima de pessoas que não te machucaram. Eu vou repetir, se você não se curar daquilo que te feriu lá atrás, na tua família de origem, você vai sangrar em cima de pessoas que não te machucaram, não te cortaram, na família hoje nuclear, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Bom, respeite os limites, seu marido, sua esposa está isolada, trabalhando, isso aqui já foi na pandemia, né? Combina o trabalho, vamos passar isso aqui, tá, vamos passar isso aqui. Seja claro, fazer um pedido ao seu esposo, à sua esposa, muito importante. Um dia eu estava convidado com a Darleide no programa Consultório de Família, e aí no intervalo, ela falou assim, doutor César, quer dizer então que a gente tem que, nós mulheres temos que ser mais claras no que a gente pede? Você é isso? Você é isso, né? Porque a mente feminina é diferente da masculina, né? Em muitos sentidos, psicológicos, então bastante, não é questão de inteligência, não é QI, né? É diferente.
Então, ser específico significa, em vez de você falar uma coisa muito genérica, sinto falta de você. Tá, o que é isso? É sexo, é companhia, é viagem, é sentar junto na poltrona, né? Sinto que nosso amor não está igual. Está igual como assim? Então, quanto melhor você especificar, mais chance você dá ao outro de entender o que é que você está sentindo falta. Porque se você coloca uma coisa muito genérica, pode ser um monte de coisas, né? Então, alguns têm dificuldade de pedir ajuda e por isso se sobrecarregam de tarefa. Não tem, toda família não tem esse perfil, esse script, né? É aquela família que, com qualquer problema que acontece, fala com fulano que ele faz isso, não tem isso. E geralmente é o codependente, né, que assume esse papel. Eu não sei, não fiz estatística, não avancei, mas durante a minha parte de clínica, atendimento clínico, muitas pessoas que eu atendi com queixa de fibromialgia, eu percebi que tinha mais ou menos esse papel. Qual papel? Esse papel de ser o salvador da família. Fala com fulano e tal, fala com o Beltrano, ele resolve tudo. E essa pessoa acaba comprando esse papel. Porque não adianta reclamar, me jogam tanta coisa sobre mim, mas você compra esse papel. Você não coloca o limite, você não se protege. Assim como todo jogador de futebol usa, aqui no Sul chama calção ou short, não sei, São Paulo é short, Rio é calção. Mas nem todo indivíduo que usa short é jogador de futebol. Então, muitas pessoas que têm fibromialgia pode ter um perfil de comportamento desse jeito, de ser aquela pessoa salvadora de todo mundo e que acaba o corpo dizendo, não aguento mais, né? Vem aqueles 18 pontos dolorosos, tudo isso, né? Que vai ser tratado basicamente pelo reumatologista, né? Então, alguns têm dificuldade de pedir ajuda, então tem que aprender a pedir. Peça ajuda de forma clara, com humildade, sem manipular. O outro pode não perceber que você está com uma carga pesada de tarefas. Parece meio absurdo, né? Mas não é absurdo. Porque naquela dinâmica da família, cada um se acostumou com o seu papel, com o seu script, né? Um é o bagunceiro, não faz nada certo, o outro arruma tudo com detalhes, e o outro é desligado. Cada família tem os seus papéis, né? E tem a ovelha negra, não tem isso? Eu fiz um programa sobre ovelha negra. Em geral, a ovelha negra da família é o paciente escolhido, né? Paciente escolhido, o que é isso em psicologia? É aquela pessoa que todo mundo bota o dedo, nós sofremos por causa dele. Né? E, geralmente o paciente escolhido, na verdade, é a expressão do sofrimento do todo, né? Da família. Claro, pode ser um indivíduo um pouquinho mais destrambelhado neuroquimicamente, talvez, né? E tá as doutoras aqui que mexem com essa parte mais biológica, né? Então, Salmo 91:15, acho que é a última parte aí, é aquilo que eu já falei, né? Que Deus convida eu e você, Ele fala, você me invocará, eu te ouvirei, estarei com você na angústia, vou te livrar e vou te glorificar lá na frente. Então, pense nisso, né? Dê um espaço maior na minha vida, na sua vida, para Jesus ir curando as nossas dificuldades, e Ele vai fazendo isso um dia de cada vez. Obrigado.